coloque em pé. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Amavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meigo Salvador. O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E no 88, amor perene, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, relembrando o amor dele para conosco, o amor incondicional dele para com as nossas vidas, um amor restaurador, um amor disciplinador, mas um amor que sempre quer o melhor para mim, um amor que sempre quer o melhor para você. Por isso rendemos a ele toda a nossa adoração. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador,
Ó Deus Todo-Poderoso, que bom cantar esse hino, Senhor. Depois de muitos anos, Senhor, nós estamos ouvindo mais uma vez este hino. Permita-me lembrar, Senhor, do presbítero Calvino, Senhor, que ensinou à igreja esse hino. Que gostoso, Senhor, ouvir. E também sentir que realmente o teu amor na cruz do Calvário, Senhor, superou todas as outras expressões de amor que possam existir na face da terra, Senhor. Jesus amado, Tu nos amaste. E estamos alegres também nessa noite porque podemos lembrar pela Tua santa palavra que, sendo nós ainda pecadores, Senhor, o Senhor nos amou e continua nos amando. Permita que nesta noite nós possamos Te adorar, Senhor, como diz a Tua palavra, em espírito e verdade, tão somente, Senhor, deixando todas as outras oportunidades e jeitos de orar a Deus. Só assim nós aprendemos na palavra, em espírito e verdade. Que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, sobre toda a igreja, Senhor, sobre a liderança, sobre o pastor que vai dirigir desde a liturgia até a mensagem que nós vamos receber também de Ti. Ser com o conjunto de louvor também, Senhor. Enfim, Senhor, dá-nos, Senhor, do Teu amor, da Tua presença conosco também. Se tivermos alguém aqui enfermo, Senhor, que venha também da cura daquele que foi o médico dos médicos, Senhor. Nós oramos e pedimos, com perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre, sempre. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja pode se assentar e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29. Lerei os versos 21 a 26 da palavra do nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 29, versículos 21 a 26. Faremos esta leitura de maneira alternada, onde eu lerei os versos ímpares e peço a você que leia os versículos pares da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, a partir do verso 21 até o verso 26, leitura alternada, que diz assim: O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Sabe, irmão, semana passada nós olhamos para a palavra do Senhor e falamos a respeito daquilo que ela nos ensina, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E nós acabamos de ler que o povo de Israel semeou a disciplina, colheu a disciplina porque ele semeou a desobediência. Deus disse para o povo: andem por esse caminho, e o povo não obedeceu à voz do Senhor. E as pessoas querem herdar uma vida eterna, mas uma vida eterna sem Cristo.
As pessoas querem herdar uma vida eterna, mas uma vida eterna sem o mediador, quando Ele é quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como a palavra de Deus nos diz, quando João Batista olha para Ele e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, longe de nós andarmos como Israel, que desobedeceu ao Senhor, nós precisamos ouvir aquilo que Deus nos diz na sua palavra e colocar a nossa vida, nossa confiança em Cristo Jesus, porque é por meio dele que nós temos salvação, é por meio dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Por isso eu convido você nesta hora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e a colocar a sua vida na presença de Deus em oração, confessando os seus pecados, confessando as suas faltas e clamando ao Senhor: Deus, não permita que eu seja como a nação de Israel, não permita que eu desobedeça ao Senhor, pelo contrário, me ajude naquilo que eu estou confessando aqui nesta hora, confessando o meu pecado, a viver em santidade, a viver para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu, da terra e de tudo quanto existe, que tudo foi criado pelo Senhor, para a tua glória. Mas também agradecemos a Deus, porque a tua igreja existe pela vontade soberana do Senhor, a fim de dar aqui testemunho do teu nome, proclamando a mensagem da salvação através da pregação do Evangelho, Senhor. Muito obrigado. E obrigado também por permitir a nós a bênção de fazermos parte do teu povo nesta época de igreja, Novo Testamento, e que vive realmente agraciado com a bênção da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, Pai de misericórdia, como na verdade podemos entrar na presença do Senhor em adoração, se somos pecadores e o Senhor é santo? Como é que a tua santidade permite que nós nos apresentemos diante de ti para adorá-lo? Nós entendemos, ó Deus eterno, que depois da salvação em Cristo Jesus, o Senhor não olha para João, o Senhor olha para Jesus, e me vê e nos vê, através do teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso mediador, é o nosso advogado, é aquele que fala por nós, que representa-nos, ó Deus, diante do teu trono de graça e de misericórdia. Senhor, queremos nesse momento confessar que apesar de sermos do Senhor, que muito embora pertencendo a Cristo Jesus, ainda pecamos, porque estamos no mundo onde o pecado tem um domínio enorme, Senhor, e nós precisamos da tua misericórdia e do teu perdão. Confessamos, somos pecadores, temos falhado perante o Senhor e feito coisas que não te agradam, e tomado caminhos que não é o caminho que o Senhor determinou. Meu Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos teu perdão, dá-nos tua paz, ó Deus, enche o nosso coração de esperança, de realmente olharmos para o Senhor no teu trono e vermos as tuas mãos abençoadoras estendidas, para abençoar-nos, perdoar-nos e dar-nos condições de vitória nesta jornada tão difícil que muitas vezes enfrentamos, Senhor. Tem compaixão, abençoa esta hora também de culto, todas as partes dele venham contribuir para que nós possamos ter uma vida melhor, de mais compromisso, de mais seriedade, de mais santificação, de mais dedicação, e esta vida assim glorifique e exalte grandemente mais e mais o nome santo do Senhor nosso Deus, por quem oramos e agradecemos neste momento e para sempre, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Deus, amém. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas com muita alegria,
no nosso coração, nós vamos declarar: que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões Ele me livrou, glória ao Salvador. Hino 79, glória ao Salvador, gratos pelo perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus, por causa dele, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nossa equipe lá colocar uma bandeira aqui, por favor. Deu certo a bandeira? Deu, né? Então tá bom. Que bandeira é essa aí? Vou ter que pôr todo domingo aqui. Que bandeira é essa aí? Obrigado, hein? Kurdistão. Quem que está lá no Kurdistão? Nossos missionários. Então assim, eles não estão no Kurdistão agora, tá? Estão no Brasil. E põe na sua agenda aí, irmãos. Eu estive semana passada no congresso, estive com o pastor Jean e a sua esposa Adriana, e estive também com o primeiro pastor. Ele falou, ele dando a palestra para nós lá, ele falou: eu sou como o JMC. Quem foi JMC? José Manuel da Conceição, esse mesmo. Primeiro pastor brasileiro ordenado aqui. Então, claro, veio o missionário. Qual é o nome do missionário? Que beleza, né? Simonton, muito bom. Veio lá dos Estados Unidos pregar o evangelho aqui, pregou. JMC foi o primeiro pastor ordenado aqui na nossa nação como pastor da igreja presbiteriana. E está no Brasil, junto com o reverendo Giancarlo, aquele que vai ser ordenado mês que vem, o primeiro pastor. Ele era curdo, se converteu, era muçulmano, se converteu e vai ser ordenado pastor mês que vem aqui no Brasil. E assim, irmãos, o pastor está sem agenda para final de semana. A única agenda que ele tem é dia 4 de junho, uma quarta-feira. Irmão, põe na sua agenda, você não pode perder. Pastor, eu nunca vim aqui quarta. Venha nessa quarta, dia 4 de junho. Já estou falando bem adiantado para você pôr na sua agenda esse dia. Vai estar aqui o nosso missionário, o reverendo Jean e a Adriana. E também, acredito que vai vir o pastor, a esposa e a filha. Então ele vai vir aqui, esse homem vai vir aqui, vai dar o testemunho dele, para que a gente veja aquilo que Deus tem feito lá no Kurdistão. Então, quarta-feira, dia 4 de junho, às 19h30. Agora você pode pegar o celular para colocar na sua agenda esta data, para que você esteja aqui, tá bom? E eu quero aqui rapidamente ler um relato. A última coisa que nós passamos aqui foi um vídeo, né, daquilo que Deus tem feito lá. E uma parte do relato dele fala assim: nossa primeira igreja presbiteriana curda no norte do Iraque. Com imensa gratidão a Deus, testemunhamos desse processo de consolidação e o crescimento da primeira igreja presbiteriana curda
a primeira de sua denominação em todo o norte do Iraque. Este marco histórico é fruto do agir soberano do Senhor nosso Deus, que tem fortalecido e guiado cada passo dessa obra. Apesar dos inúmeros desafios de ser uma igreja protestante em um contexto predominantemente muçulmano, temos visto a graça e a fidelidade de Deus manifestas de maneiras extraordinárias. A igreja local está se organizando com firmeza, moldando-se como uma comunidade de fé viva e vibrante, onde curdos têm encontrado acolhimento, esperança e a verdade transformadora do Evangelho. Este progresso não seria possível sem as orações, o apoio e a parceria de nossos irmãos e irmãs que desde o Brasil têm caminhado conosco. Cada culto realizado, cada discipulado promovido e cada novo convertido é um testemunho de que a luz do Evangelho está brilhando onde antes havia escuridão. A obra é árdua, mas cremos que Deus está levantando um testemunho fiel entre o povo curdo para a sua glória. Pela graça de Deus, Adriana e eu temos empenhado ao máximo em cumprir o chamado que o Senhor nos confiou. Nosso esforço tem sido dedicado em diversas áreas do ministério, como a pregação, o discipulado, o ensino e o evangelismo, sempre buscando glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Temos nos alegrado em ver os frutos desse trabalho, especialmente no ministério com adolescentes e crianças, que tem prosperado de maneira surpreendente. Cada aula, conversa e momento de oração com eles tem sido uma oportunidade de plantar sementes do Evangelho e discipular a próxima geração para o reino de Deus. Os desafios são muitos, mas Deus tem renovado nossas forças e nos capacitado dia após dia. Sabemos que tudo isso só é possível pela graça e pela fidelidade dEle, que tem usado nossas vidas para alcançar corações e transformar histórias. Louvamos a Deus por permitir que sejamos parte desta grande obra e por nos sustentar em cada passo do caminho. Então essa é uma parte do relato que ele mandou para nós daquilo que Deus tem feito lá no Kurdistão através da sua vida. Pastor, como através da minha vida? Aquilo que nós falamos aqui, oração, e a questão também que nós falamos do que ele falou ali de apoio financeiro, e como nós sempre falamos, parte daquilo que você coloca aqui neste gasofilácio, parte disso é enviada lá para o Kurdistão, para que essa obra continue sendo realizada. Então, marca na sua agenda aí. Que dia? Não esquece, já tinha esquecido, né? 4 de junho. Você vai ouvir aqui, irmãos, aí você não vai ouvir de mim, você vai ouvir dele. E aí o reverendo Jean vai interpretar. Aí você vai ver o dom de línguas. Não é não, irmãos, mas é aquilo que nós já explicamos aqui, né? Você vai ver aquilo que Deus tem feito lá. Ele contou lá para nós, se eu não me engano, tinha o Bin Laden, mais um abaixo do Bin Laden e mais um. Esse outro morava na mesma região que esse homem se converteu morava. Então pensa no que esse homem passou. A perseguição do pai, perseguição dos irmãos, mas Deus alcançou, Deus transformou. Portanto, vamos continuar louvando ao Senhor. E enquanto louvamos ao Senhor, você que trouxe o seu dízimo, pode devolvê-lo ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta num ato de generosidade, como a palavra do Senhor nos ensina, você pode também sair do seu lugar
e trazer até aqui a sua oferta, sabendo de que parte daquilo que nós colocamos aqui é enviado para o Kurdistão, para que o Evangelho seja pregado não só aqui, mas também nos confins da terra, como a palavra de Deus nos ensina. Convido vocês a se colocarem em pé e juntos vamos continuar adorando ao nosso Deus. A minha salvação e a ti
Intro. Teclas 1, 2, 3, 4. Verso 1. 1, 2, 3, 4. O universo chora, o sol se apagou, ali estava a flor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus
Pai eterno, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor, é o dono de tudo, ó Deus. Mesmo, Senhor, muitos governantes sabendo, ó Deus, que o Senhor está acima de tudo, que nesse momento, ó Deus, eles se rendam a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Vem nos abençoar, Senhor, vem nos guardar, vem olhar para nós com olhar de misericórdia, ó Deus, não, Senhor, olhando para as nossas falhas, Senhor. Vem, Senhor, transformar as nossas vidas nesse momento, trazendo, Senhor, a Tua paz, trazendo, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, a todos que entraram aqui no Seu templo, ó Deus. Traz, Senhor, a palavra de acordo com cada vida aqui presente, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém, Deus. A igreja pode se assentar. Crianças de 2 a 10 anos, professores, auxiliares,
venham aqui, por favor, para que a gente ore por vocês, ore por nós, para que Deus continue falando aos nossos corações e edificando as nossas vidas, no nome de Jesus. Vou esperar que tem bastante criança descendo ali. A Alice está aí? Vem cá, Alice. Está pronta, Alice? Faltou você, né? Da família. Um dia eu fui lá e eles falaram: eu oro, pastor, eu oro. Aí já orou o Caio, orou a Eloá. E hoje é a vez da Alice. Deus, muito obrigada por esse dia tão amoroso. Muito obrigada que todos estejam aqui nesse momento, todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe muito a vida de vocês, no nome de Jesus, e nos abençoe aqui também. Peço a você que abra as... O que foi isso? Ah, foi ali, tá. Foi nada demais, irmãos. Tecnologia. Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia em Oséias, capítulo 11. Vamos ler os versos 1 a 11 da palavra do nosso Deus. E talvez você pergunte, né, pastor, por que o verso 12 não? Porque só os versos de 1 a 11? Porque como nós vamos ver, se Deus assim nos permitir, na semana que vem, o verso 12, por mais que esteja no capítulo 11, ele se refere ao capítulo 12. Versículo 12 fala assim, ó: Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Efraim, versículo 1, capítulo 12: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. E assim ele continua falando a respeito de Efraim, a respeito de Israel. Portanto, quando a gente olha para o entendimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina, o verso 12 se refere ao capítulo 12, como nós vamos ver aqui na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Portanto, hoje leremos dos versos 1 a 11, mas não leremos tudo de uma vez. Vamos expor aqui os versos 1 a 4, depois os versículos 5 a 7 e depois os versos 8 a 11 da palavra de Deus. Portanto, mantenha a sua Bíblia ligada aí, a sua Bíblia aberta. E como nós falamos na semana passada, olhando para o capítulo 10, e como nós falamos aqui no momento da liturgia, que muitas vezes nós plantamos uma coisa e queremos colher outra. A gente semeia uma coisa, mas quer colher outra coisa. E Deus falou com relação àquilo que a palavra de Deus nos diz sobre isso, que muitas vezes, em primeiro lugar, a gente olha para o outro e a gente pensa que o outro que tem um coração duro. A gente olha acha que o próximo que tem um coração endurecido, mas nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e não vermos a conduta errada do outro. Ah, pastor, o outro ali está errando. Ah, pastor, o outro ali está pecando. Mas olhar para a nossa própria vida, olhar para as atitudes que nós temos tido, não diante das pessoas simplesmente, mas acima de tudo, diante de Deus. E nós terminamos aqui falando com relação à conduta correta que nós precisamos ter. E a conduta correta que precisamos ter, como falamos, olhando lá para os versículos 11 e 12, é plantar a semente de justiça. É semear aquilo que nós realmente queremos colher. Falamos aqui por ocasião do Dia das Mães como aplicação, que muitas vezes os pais querem que os filhos sejam mais crentes do que eles. Ah, pastor, eu quero, já sou crente, graças a Deus, mas eu quero que meu filho tenha mais piedade do que eu.
O problema é que o filho não vê essa piedade no pai. O problema é que o filho não vê essa piedade na mãe. O problema é que o filho não vê o pai lendo uma Bíblia. O filho não vê o pai orando, mas o pai quer que o filho ore. O pai quer que o filho leia a Bíblia. Sabe, irmãos, nós precisamos semear isso no coração daqueles a quem nós queremos que leia a Bíblia, queremos que ore. Nós precisamos semear isto no coração, principalmente daqueles que estão tão perto de nós. E hoje, quando nós olhamos para o capítulo 11, nós vamos ver de maneira extraordinária o amor de Deus sobre nós. Como nós já falamos aqui na liturgia, aqui nós veremos o amor incondicional de Deus por nós. O amor de Deus por mim e por você é um amor incondicional. O amor de Deus por mim e por você é um amor também disciplinador. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Não é porque você disciplinou o seu filho, corrigiu o seu filho, que você deixou de amar o seu filho. Pelo contrário, a Bíblia fala que se você ama, você corrige. Hebreus fala a respeito disso acerca de nós. Deus disciplina, Deus corrige a quem Ele ama. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 11 de Oséias. Pastor, mas com qual propósito que Deus nos disciplina? A gente vai ver também que o propósito sempre é a restauração. Deus nos disciplina para nos restaurar, porque Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Portanto, primeiramente, versos 1 a 4 da palavra de Deus, que nos fala a respeito do amor incondicional de Deus, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esses primeiros versos que nós lemos aqui, nós vemos exatamente este amor incondicional de Deus para conosco. Você sabe que quando Deus escolhe Israel, Deus não escolheu esse povo porque era o melhor. Deus não escolheu esse povo porque era o mais numeroso. Deus não escolheu esse povo porque tinha alguma coisa no povo que atraiu o Senhor a olhar para eles. Pelo contrário, Deus escolheu o povo de Israel porque Ele decidiu escolher esse povo. Deus escolheu o povo de Israel porque Ele decidiu se relacionar com este povo. E você sabe, irmãos, que desde o início esse povo desobedeceu ao Senhor. Se nós olharmos para aquilo que o texto fala aqui, quando o Senhor foi ao encontro deles lá no Egito para tirá-los da escravidão, ali o Senhor já poderia falar assim: eu não quero saber de vocês. Vocês já me desobedeceram. Vocês já adoraram a outros deuses. Vocês não obedecem a minha voz. Vocês não obedecem a minha lei. Não quero me relacionar com vocês. Mas não é essa a atitude de Deus. Porque o amor dele por nós é um amor incondicional. Deus chamou essa nação, como diz o versículo 2, para ser uma nação livre. Deus chamou essa nação para não ser uma nação escravizada do pecado. Mas aquele povo, ao invés de ser livre, ao invés de adorar ao Senhor, ao invés de se prostrar diante do Senhor, foi um povo que se escravizou na idolatria. Foi um povo que adorou a outros deuses. E nós precisamos olhar para o privilégio que eu e você temos na presença de Deus, que Ele nos chamou para uma vida de liberdade. Deus não nos chamou para uma vida de escravidão ao pecado. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Ah, pastor, eu não consigo amar. Ah, pastor, eu não consigo pregar. Sabe, irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou a mim e a você para nos ver livre das amarras do pecado. Deus chamou a mim e a você para nos dar uma vida em abundância, como nós falamos aqui. Deus chamou a mim e a você para andarmos em novidade de vida. Mas o que o povo fez?
Versículo 3: não atinaram que era o Senhor que os curava. Pastor, o que é atinar? Admitir uma verdade óbvia. Admitir algo que é óbvio. Quem é que põe um alimento na sua mesa todo dia? Ah, pastor, sou eu, porque eu trabalho. Louvado seja Deus. Quem te dá saúde para trabalhar? Deus. Sabe, irmãos, e é aquilo que Israel, que a gente já viu aqui, eles falavam que é Baal que está nos dando ouro, é Baal que está nos dando a prata. Ou seja, aquele povo de Israel pereceu diante de Deus, desobedecendo a Ele. Mas o amor de Deus prevaleceu para o seu povo. Por mais que Israel pereceu na presença de Deus, em não obedecer o Senhor, o amor de Deus prevaleceu em relação ao seu povo. Tanto que o versículo 4 fala da atitude que Deus tem para com o povo. Atrair o povo com cordas humanas aí, com laços de amor, é chamar o povo não com ira, não com raiva, mas com amor. Sabe quando você quer alguma coisa da sua esposa, quando você, marido, quer alguma coisa, o marido da esposa, a esposa do marido, você muda o tom de voz, né? Talvez nem fala por favor, mas quando quer falar alguma coisa, não quer alguma coisa, olha, por favor, meu amor, por favor, meu anjo. Tem alguns casais que falam isso. Não vou falar os outros, que aqui eu sei, para não entregar os casais. Mas é assim, irmãos. A gente quer alguma coisa, o negócio, a tonalidade muda. E o Senhor não faz isso, por mais que aquele povo era desobediente a Ele. O Senhor olha para o povo e fala assim: olha, eu quero trazer vocês para perto de mim com amor. Eu quero trazer vocês para perto de mim com misericórdia. E por que Deus faz isso? Porque o amor dele pelo seu povo é um amor incondicional. Aí você fala assim, né? Ah, pastor, então, já que o amor dele por mim é incondicional, o que você faz? Eu vou amar para quê? Já que o amor dele por mim é incondicional, vou perdoar para quê? Já que o amor dele por mim é incondicional, vou pregar o evangelho para quê? Talvez você está aí pensando nisso. Mas nós já estudamos aqui na nossa escola bíblica dominical a carta de Paulo aos Romanos. Que Paulo ensina o que para aquele povo lá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos fazer o quê? Viver no pecado, pastor. Viver no pecado para que a graça de Deus seja superabundante na nossa vida. Porque se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja superabundante na nossa vida. Se o texto acabasse aí, irmãos, beleza. Mas o texto não acaba aí. O texto fala o quê? Como que nós vamos permanecer no pecado se nós para ele morremos? A pergunta que eu faço é: será que nós morremos de fato para o pecado? Pastor, como que eu sei que se eu morri para o pecado? Primeiro você tem que entregar a sua vida a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e andar em novidade de vida, porque foi para isso que Ele nos salvou. A partir daí você vai saber se você morreu para o pecado ou não. Porque a Bíblia fala lá em Romanos o quê? Nós que nascemos de novo, nós que somos uma nova criatura, como o pastor João orou aqui. Ah, pastor, então a gente não peca mais? Irmão, se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente estaria frito. Claro que pecamos, claro que desobedecemos, mas a palavra de Deus nos ensina de maneira muito clara que nós não vivemos na prática do pecado. Pastor, eu vivo falando mal dos outros. Cuidado. É prática. E a gente fala, isso é pecado, você sabe que é pecado, né? Falar mal das pessoas. A gente tem que abrir a boca para abençoar, não para maldizer, diz a Bíblia. Ou seja, se eu vivo falando mal dos outros, eu estou praticando o pecado. Agora, uma coisa é eu cometer um pecado, pastor, ó, falei mal, pedi perdão para Deus e nada mais. Falei mal de alguém há 95 anos atrás. Sabe, irmãos? Então a gente tem que olhar para a nossa vida, de que a gente sabe que o amor de Deus por nós é sim um amor incondicional. Deus não vai te amar mais, Deus não vai te amar menos por causa daquilo que você faz ou por causa daquilo que você deixa de fazer. Porque se fosse assim, Deus não ia amar Israel.
Se fosse assim, Deus não ia amar a mim, Deus não ia amar a você. Mas não é porque o amor dele é incondicional que a gente vai viver em desobediência. Por isso que a palavra de Deus nos diz, num texto que nós já estudamos aqui também: o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo, para quê? Para que a gente viva em santidade. O Senhor nos salvou, nos regenerou em Cristo Jesus, para que a gente viva uma vida que glorifique a Ele. Portanto, se lembre disso. Deus, olha, obrigado pelo seu amor incondicional por mim. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu deixo de fazer, mas me ajude a não ser como o povo de Israel. Me ajude a não viver uma vida de desobediência. Pelo contrário, eu quero te honrar, eu quero te glorificar, eu quero te agradar. Por quê? Segundo lugar, o amor de Deus é incondicional, mas o amor de Deus também é disciplinador. Como eu falei aqui, eu espero que você que é pai, que é mãe, já tenha disciplinado seu filho, já tenha corrigido seu filho. Da mesma forma é o que Deus faz com o seu povo. Olha o que diz o verso 5 a partir dele: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Se é incitado a me buscar, a olhar para o Altíssimo, ninguém faz. Ou seja, o amor de Deus é incondicional sim, mas o amor de Deus é um amor disciplinador. Porque o texto fala aqui, olha, eles não vão voltar lá para o Egito, agora eles vão para a Síria. Mas a escravidão que eles viveram no Egito, eles vão viver na Síria. Porque o inimigo vai vir e vai disciplinar esse povo que está me desobedecendo. Pastor, como que Deus faz isso? Da mesma forma que você, pai, você, mãe, corrige o seu filho. Você corrige porque você quer o bem do seu filho, você não quer o mal do seu filho. Da mesma forma, o Senhor faz isso, o Senhor faz com você. A questão é que os assírios não serão misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Os assírios não serão compassivos como o Senhor é misericordioso. O versículo 6 diz aí que as fortalezas serão atacadas. Os ferrolhos, as trancas das portas, tudo vai ser destruído, porque a Assíria virá e vai acabar com a nação de Israel. A Assíria virá e, como instrumento de disciplina nas mãos do Senhor, vai executar a disciplina de Deus sobre o povo, porque eles acataram conselhos que não deveriam acatar. É o que diz aí o final do versículo 6. Por causa dos seus caprichos. O que é isso? Ouviram conselhos que não deveriam ouvir. Os profetas se levantaram para pregar para o povo. Os profetas se levantaram para anunciar a palavra de Deus para o povo. Mas o povo fez o quê? Não quer ouvir o profeta. O povo fez o quê? Não quer ouvir a voz de Deus, mas quer ouvir conselhos que eu não deveria ouvir. Quero ouvir conselhos que vão contra a vontade do Senhor, mas é isso que eu quero para a minha vida. E aí, o verso 7 termina falando de que o povo é inclinado a desviar-se do Senhor. Porque esse povo é assim, o Senhor fala assim: eu vou disciplinar vocês. Porque esse povo é assim, não quer se voltar para mim, eu vou corrigir vocês. E talvez você fale assim: pastor, mas Deus foi duro, né, em disciplinar o povo. Irmãos, para pensar em quantos anos se passaram de Deus levantando profeta após profeta para aquele povo se arrepender, e aquele povo não se arrependeu. Só o ministério do profeta Oséias, só de Oséias, alguns dizem que ele profetizou 40 anos no Reino do Norte. Pensa nesse homem todo dia, 40 anos, pregando a palavra de Deus lá, e o povo não se arrependendo. Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, mas aquele povo não queria ouvir a voz de Deus, e muitas vezes somos assim também. Ah, pastor, olha, isso aqui eu até gosto de cumprir da palavra de Deus, mas isso aqui não dá.
Foi que nem eu falei aqui na aula da escola dominical semana passada. Falei, irmãos, ó, os assuntos são esses aqui. Mas quando eu falar de dízimo e oferta, eu não vou falar qual que é a aula da semana que vem, porque senão ninguém vem. Porque assim, é bom, né, ouvir, pastor, Deus está comigo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas quando a Bíblia fala que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que ser fiel a Ele, pastor, não dá, né? Sabe, irmãos, Israel estava assim, o que me agrada, eu quero ouvir. O que não me agrada, eu não quero ouvir. O que satisfaz ao meu coração, eu quero ouvir. O que não satisfaz o meu coração, eu não quero ouvir. Ou seja, Deus olha para esse povo e fala assim, eu vou disciplinar vocês. Deus olha para esse povo e fala assim, eu vou corrigir vocês. Não porque eu não amo vocês, pelo contrário, porque eu amo, eu vou corrigir. Porque eu amo vocês, eu vou discipliná-los. Mas, e aí vem o propósito. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é disciplinador. Mas o propósito é de que o amor de Deus, ele é restaurador. Olha o que diz a partir do versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Sabe, irmãos, Oséias começa falando aqui como se fosse Deus falando, de um texto que nós lemos aqui na nossa liturgia de Deuteronômio 29. Você olha lá para Gênesis, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas lá em Deuteronômio, como nós lemos, fala de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, que era a região que estava próximo ali a Sodoma e Gomorra, que foi destruída também. E apesar desse povo desobediente, Deus fala assim, como que eu poderia fazer com vocês como eu fiz com Sodoma? Como que eu poderia fazer com vocês como eu fiz com Gomorra? Como que eu poderia fazer com vocês como eu fiz a Admá? Como que eu poderia fazer com vocês como eu fiz a Zeboim? Sabe, irmãos, a gente sabe que esse povo merecia o juízo. Esse povo merecia o castigo, mas Deus não abandonou o seu povo. Pelo contrário, Deus demonstrou a sua misericórdia para o povo. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu lá no início do livro, você que estava aqui acompanhando desde o início sabe, Deus fala para Oséias, se case com uma prostituta. Oséias, você terá filhos de prostituição. E Oséias se casa com Gomer, que representa Deus. Casa com Gomer, que representa, Oséias é Deus e Gomer é o povo de Israel. E o Gomer, depois de casar com Oséias, tem um filho com Oséias, mas os outros 2 filhos, a gente já não sabe se é ou não. Certeza, o terceiro não é, porque o nome dele é como que é? Alguém lembra? Ninguém pensou em pôr esse nome no filho, né? Se tivesse pensado, já ia saber. O nome do terceiro filho era, não meu povo. Ou seja, Oséias casa com Gomer, Gomer trai Oséias com seus amantes, e ela tem um filho, um dos filhos com seus amantes. E aí Deus fala assim, eu não sou homem. Sabe, irmãos, talvez nenhum de nós aceitaria Deus falar conosco. Se casa com aquela prostituta ali. Imagina se Deus falar isso para nós. Não, Deus, que isso? Qualquer uma, Deus, menos uma prostituta.
Mas Oséias, representando o amor de Deus por nós, vai lá e fala o quê? Para o povo, vai lá e faz o quê? Casa com ela. E aí Deus fala assim: olha, eu não sou homem, eu sou um Deus. O homem pode não perdoar, o homem pode não ser misericordioso, mas eu perdoo. Eu sou misericordioso, e o meu propósito em tudo isso é restaurar o povo. Por isso que ele diz no versículo 10: esse povo que hoje me desobedece, ele vai andar depois de mim, ele vai andar após mim, e eu vou bramar como um leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da Síria. Alguém já ficou de frente com um leão aqui? Sim ou não? Graças a Deus ninguém, né? Mas sabe, irmãos, o que o texto está dizendo ali? Imagine aqui, né? O leão, a leoa e os seus filhotes. O leão, a leoa e uns 5 filhotes ali. E você na frente do leão. Meu filho, se o leão bramar, o que você vai fazer? Você corre antes dele bramar, né? Você corre antes dele rugir. Você pega, pica a mula, como diz meu sobrinho. Vou picar a mula, pastor, não fico aqui de jeito nenhum. Olhando para esse texto aqui, eu lembro, irmãos, quando eu já era jovem, já não era tão novo não. Aí foi eu, meu cunhado e um amigo. Vamos para uma lagoa ali no meio do mato. A gente foi, lá em Peruíbe. Tinha uma lagoa lá no meio do mato, a gente andou lá numa trilha que era larga, tá? Não era trilha pequena, senão nem ia, vocês sabem disso. Uma trilha larga, maior que esse corredor aqui. Andamos na trilha, fomos lá para o lago, ficamos lá no lago. Na hora de vir embora, a gente estava andando, eu na frente e os 2 atrás assim. Aí um deles falou assim: uma có. Quando ele falou có, eu já estava lá na frente. Que ele falou era uma cobra, ele ia falar uma cobra. Quando ele falou có, eu já estava lá na frente, irmãos. Pastor, e seu cunhado e seus amigos? Cobra, irmão, cobra, não dá. Quando ele falou có, eu estava lá na frente. Sabe, irmãos, é a ideia aqui do leão. Se o leão rugir e os filhotes estiverem ali, não vai acontecer nada, os filhotes vão ficar lá. Meu pai está me protegendo, minha mãe está me protegendo. Mas quem é o inimigo? Pica a mula. Sabe, Deus estava falando para esse povo: vocês vão passar sim pelo cativeiro, vocês vão passar sim pela disciplina, mas eu vou buscar vocês. E eu, como leão da tribo de Judá, eu vou bramar, e os meus filhos não vão correr, os meus filhos vão se achegar a mim. Os meus filhos virão para perto de mim com laços de amor, como ele falou nos versículos anteriores. Portanto, irmãos, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é disciplinador, mas o amor de Deus também, ele é restaurador. Portanto, rapidamente, quero que a gente reflita aqui, irmãos, em primeiro lugar, sobre o amor de Deus na sua vida. Porque talvez, irmão, você fala assim: não, pastor, Deus acho que não me ama, não. Reflita sobre o amor de Deus na sua vida. Há um hino que nós cantamos hoje lá no Peropava: quantas bênçãos diz e quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Sabe, irmãos, não importa a situação. Pastor, mas eu estou passando um momento de disciplina, eu acho. Pastor, eu estou passando um momento difícil. Aquele povo passou pela disciplina, mas o Senhor não abandonou o seu povo. Deus estava com o seu povo em cada momento da sua disciplina. Assim, irmãos, como Deus está conosco, nunca duvide do amor de Deus por você. Pastor, mas eu estou achando ainda que Deus não me ama. Olhe para a cruz. Se olha para o primeiro versículo aqui, ele fala a respeito do Messias. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Mateus olha para esse texto aqui e fala: olha, isso aqui está falando do Salvador, isso aqui está falando do Messias. Porque quando teve a perseguição, teve que fugir para lá, fugir para cá, e a palavra fala assim: veio do Egito, porque para se cumprir a profecia, do Egito chamei o meu filho. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para o amor de Deus na nossa vida, que é um amor incondicional.
É claro, irmãos, que como nós falamos, pastor, já que é incondicional, eu vou mergulhar no pecado. Nós que nascemos de novo, que somos uma nova criatura, não vamos viver na prática do pecado, sabendo que o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Pelo contrário, a gente vai dizer como salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, a cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Deus, o que eu darei ao Senhor diante de tantos benefícios para com a minha vida? Portanto, reconheça, meu querido, o amor de Deus por você. Nunca duvide do amor de Deus pela sua vida, ainda que você esteja passando um momento difícil, um momento de dificuldade, tenha certeza no seu coração de que Deus ama você. Segunda palavra que eu destaco aqui como aplicação para nós é para que eu e você examinemos a nossa fidelidade ao Senhor. Por que, pastor? Examinar a nossa fidelidade ao Senhor. Israel era um povo que não fazia isso. Aquilo que o salmista fala, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Israel estava lá, adorando outros deuses, oferecendo sacrifício a outros deuses e vivendo a vida como se tivesse tudo bem. Mas sabe, irmãos, a gente tem que examinar a nossa vida, a nossa fidelidade ao Senhor. Não é a fidelidade ao pastor, fidelidade à igreja, fidelidade ao Senhor. Olhar a vontade dEle revelada na sua palavra e falar: Deus, eu quero viver assim, eu quero, debaixo da tua orientação, cheio do teu Espírito Santo, não fazer a minha vontade, mas fazer a tua vontade para a tua honra e para a tua glória. Por fim, talvez você fale assim: pastor, mas qual que é a saída? Qual que é a solução? Busque a sua restauração em Cristo Jesus. Sabe, o Senhor é aquele que está sempre pronto a nos perdoar, a andar a segunda milha conosco, embora nós muitas vezes não queremos fazer aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, o Senhor está pronto. Se fosse assim, Pedro não seria um dos apóstolos. Porque Jesus falou o quê? Você vai me negar. Não nego. Negou. Você me ama, você me ama, você me ama. E foi um homem extremamente usado por Deus. Talvez você fale: pastor, mas eu estou vivendo uma vida de pecado. Se arrependa. Quebrante o seu coração, entregue a sua vida a Cristo, porque nele nós temos a restauração que nós precisamos. E não tem como, amados, nós olharmos para o amor de Deus, como nós temos falado aqui, olharmos para a questão da disciplina, olharmos para a questão da restauração e não lembrar da parábola do filho pródigo. É exatamente isso que a gente vê aqui. Deus chamando o povo ao arrependimento e o povo desobedecendo. Na parábola do filho você tem ali os filhos, o pai, e um filho fala o quê? Me dá a minha parte, que eu quero. Ele sai de casa, gasta tudo, fica sem dinheiro, quer comer da comida dos porcos e ninguém dá nada para ele. E ele fala assim: eu vou voltar para casa. Todo mundo lá com fartura, todo mundo lá com um monte de coisa, e eu aqui, eu vou voltar para casa. Ele ensaia o discurso, que chega lá, o pai nem deixa ele falar. Ele ficou ensaiando o discurso, chega lá, eu vou falar isso, 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 isso. Ele chega na casa, o pai já abraça, ele nem fala o discurso que ele tanto ensaiou. E o pai recebe aquele filho que o desobedeceu na sua casa. Sabe, irmãos, é Deus por mim e por você. Talvez você fale assim: não, pastor, olha, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas Deus sabe e Ele perdoa. Deus sabe e Ele restaura. Deus sabe e Ele corrige, Ele disciplina para a restauração. Portanto, fique em pé aí no seu lugar. Põe o versículo 8 aí para mim, por favor. É o 8? É. Versículo 8, por favor. E você vai ler aí, ó. Eu vou ficar aqui para ler com você. Deixa eu tentar aqui. Está ali, ó. Como te deixaria, ó Efraim?
Como te entregaria, ó Israel? Você vai pôr seu nome ali, tá bom? No lugar de Efraim você põe o quê? Adriel. No lugar de Efraim você põe o quê? Adriel. É para falar alto, irmãos. A gente vai ler, viu? No lugar de Israel você vai pôr o quê? Adriel. Se tem alguém que chama Israel aqui, pode ficar Israel, tá bom? Mas se não tem, vamos ler lá, você põe o seu nome, Efraim e Israel, tá bom? Como te deixaria, ó Adriel? Como te entregaria, ó Adriel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem.
Você pode se assentar, grato pelo amor do Senhor para com a nossa vida. Irmãos, hoje à tarde nós estivemos lá no Peropava, tem as fotos aí, acredito que você vai ver, agradecendo ao Senhor pela existência da igreja presbiteriana ali naquele bairro. Então louvamos a Deus ali. Pastor Valdinei da ilha foi o instrumento nas mãos de Deus para falar aos nossos corações ali, e foi uma bênção estarmos juntos ali. Quarta-feira, nosso artesanato aqui a partir das 14 horas e o nosso culto de oração às 19h30. Sexta-feira, Grupo Esperança estará na casa da nossa irmã Maria Rodrigues. Pastor, não sei onde ela mora. Também não sei a rua não, sei qual que é a casa, não sei nome, não sei número, sei qual que é a casa, tá bom? Então se você não sabe, me procura, que eu vou te falar qual que é a casa dela, tá bom? Culto do Grupo Esperança às 19h30, na casa da nossa irmã Maria Rodrigues. Sexta-feira, adolescentes de 12 a 17 anos, também teremos o sextou aqui na nossa igreja. E domingo, nossa escola bíblica dominical e o nosso culto, se Deus assim nos permitir, tá bom? Como falamos semana passada, você tem até segunda ou terça? Até terça-feira para entrar no grupo das Bereanas. Perguntei nessa semana para uma pessoa, né? Eu falei, por que é Bereanas? Aí ela falou assim para mim, pastor, porque é presbiteriana. Falei, que bom que você está no grupo, que bom que você está no grupo. Então, se você não sabe o porquê é Bereanas, entra no grupo, viu? Se você acha que é porque é presbiteriana, entra no grupo, tá bom? É um grupo de estudo das mulheres, não só da igreja, irmãos. Muita gente entrou, mas o propósito é estudar a carta de Tiago. Pastor, por que só mulher? Para elas ficarem mais à vontade lá, irmãos. Então, deixa só as mulheres lá, elas vão estudar a carta de Tiago durante 5 semanas, tá bom? Então, você tem até terça-feira para entrar no grupo, e depois esse grupo será fechado para o estudo. Pastor, e depois, se eu quiser entrar? Depois das 5 semanas, essas mulheres vão estudar mais livros, aí vai ser aberto de novo. Mas para esse propósito de estudar Tiago, você tem até terça-feira para entrar nesse grupo. Junho, que dia que é? 4 de junho, tá bom? Não perca esta grande oportunidade que Deus está nos dando, tá bom? Diácono José Roberto está aí? Marlene, Diogo, cadê? Venham aqui, eu sou ruim para enxergar, tá vendo? Venham aqui vocês três, por favor. A dona Luzia acabou de sair, mas vem cá a Bela então. Vem sem Enzo, tá, Bela? Só você. Enzo ainda não. Nada contra você, tá, Enzo? Mas ainda não, tá bom? Chama a dona Luzia para mim aí, Gabriel. Ela tá passando aí, ó. Chama ela aí para mim, por favor. Fica aqui desse lado. Irmãos, orar agradecendo a Deus por mais um milagre que Deus realizou na nossa igreja, que é a vida da Hilda. Colocamos ela diante de Deus aqui em oração na semana passada, oramos por ela na semana que passou, e graças a Deus pelo milagre que Deus realizou. E a sua família está aqui à frente para que a gente ore pela Lidiane. Ela precisou ir para registro. O médico falou, não, você vai ter que fazer um ultrassom aí, então vamos internar você. E ela foi internada lá para fazer esse ultrassom, porque ela está com uma dengue e ela está bem debilitada. Então lembre de orar pela Lidiane, pela Bela, pela dona Luzia e pelo presbítero Harley. Lembre de colocar essa família na presença de Deus, bem assim como também essa família aqui. O diácono José vai fazer um exame na terça-feira e carece também das nossas orações, não somente ele, né? Mas toda a família. Portanto, se lembre de orar por essas duas famílias aqui nessa semana e agradecer pelo milagre que Deus realizou na vida da Hilda. Convido vocês a colocarem em pé e não deixe de ir lá no salão para que a gente tenha
o nosso momento também de confraternização, tá bom? Deus, obrigado pelo teu amor incondicional por nós. Como cantamos, logo nós, logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão falho e tão devedor, mas ainda assim, o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E obrigado, meu Pai, porque no teu amor incondicional para conosco, o Senhor nos disciplina, mas não porque o Senhor não quer o nosso bem, pelo contrário, o Senhor quer a nossa restauração, o Senhor quer a nossa transformação, e pedimos, meu Pai, para que o Senhor venha nos aperfeiçoar, cada vez mais e mais, como servos do Senhor, no nome de Jesus. Colocamos, meu Pai, nossa vida também em gratidão diante de Ti. Semana passada nós oramos aqui pela Hilda, e muito obrigado por mais este milagre que o Senhor operou na vida da Tua igreja, meu Pai, na vida dos Teus filhos que congregam. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem respondido a nossa súplica, a nossa oração. E nessa confiança que nós colocamos a vida do diácono José Roberto, da Marlene, do Diogo diante de Ti, de uma forma muito especial. O diácono José Roberto, que vai fazer este exame na terça-feira. Deus, dê paz ao seu coração, abençoe ele na preparação para o exame, que o Teu cuidado esteja sobre a vida do Teu filho em cada momento, em cada situação, e que o Senhor esteja abençoando também a vida da Marlene, a vida do Diogo, que o Teu cuidado esteja sobre esta casa, sobre esta família, no nome de Jesus. E assim também colocamos a vida da Lidiane diante do Senhor, colocamos a vida do presbítero Harley diante de Ti. Sabemos que eles não estão aqui, não estão tão perto de nós, mas, meu Pai, sabemos que onde quer que eles estejam, o Senhor está com eles, assim como está conosco aqui. O Senhor é o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Por isso, meu Pai, colocamos a vida da Isabela diante do Senhor também, e a vida da Dona Luzia, meu Pai, para que a cada momento elas se sintam amparadas, fortalecidas, sustentadas, cuidadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Abençoe a vida do presbítero Harley também. Oramos pela Tua intervenção sobrenatural na vida da Lidiane, meu Pai. Obrigado pelas pessoas que o Senhor já levantou para cuidar dela, meu Pai. Louvamos ao Senhor por isso, mas clamamos para que outras pessoas ali naquele hospital continuem cuidando da Tua filha, mas que acima de tudo ela também se veja sempre amparada, sustentada e cuidada por Ti, no nome de Jesus. É o nosso pedido, nossa súplica a Ti. Obrigado, meu Pai, pelo momento de adoração que nós tivemos à tarde também lá no Peropava, agradecendo ao Senhor pela Tua igreja que se reúne ali naquele lugar. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem renovado do Teu cuidado, do Teu favor sobre nós. Assim também colocamos cada vida, cada família aqui representada diante do Senhor. O Senhor sabe das lutas, sabe das adversidades, sabe das necessidades de cada um de nós aqui. Por isso clamamos, Deus, que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades. Se é enfermidade, que o Senhor cure. Se é salvação, que o Senhor venha salvar, no nome de Jesus. Que o Senhor venha realizar aquilo que nós não podemos realizar, e que o Teu nome seja honrado, glorificado, exaltado acima de todas as coisas. Obrigado pelo Teu amor por nós, amor que nós sabemos que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor veio de encontro a nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e rendemos a Ti a nossa gratidão. Pedimos, meu Pai, para que o Senhor nos abençoe nessa semana, trabalho, estudo, viagens, meu Pai, tudo aquilo que o Teu povo necessita fazer, que o Teu cuidado esteja sobre a vida de cada um de nós, e que logo mais ali no salão, no momento de comunhão, possamos também honrar e glorificar ao Senhor em tudo o que fizermos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus.